Paz e graça, queridos. Deus abençoe a todos vocês. Como é que estão vocês? Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Queridos, o tema é cegueira produzida pelo presente século. Nós vivemos em uma cegueira produzida pelo presente século. Nós podemos observar onde as coisas erradas são consideradas como certas e as coisas certas consideradas como as coisas erradas. Por quê? Porque o presente século que produziu e as pessoas estão sendo sequestradas pelo presente século. As pessoas elas estão sendo sequestradas pelo presente século. Agora, algumas questões nós devemos ponderar. Algumas questões nós devemos esclarecer. Nós vivemos em uma produção acumulada de lixo emocional, né? Aí você vai ver uma produção acumulada de lixo emocional em todas as esferas da sociedade. Aí você pega hoje, né, essa questão aí que as pessoas estão colocando do Big Brother, e você vai ver um contexto, uma egrégora de pessoas desequilibradas, pessoas sem preceitos, sem princípios, pessoas mal resolvidas consigo mesmo, e tudo uma sorte de preceitos que vai contra a palavra de Deus, e cria aquele lixo, né, emocional, que é aquele lixo social, onde todo mundo que é produto daquele lixo se envolve com aquele lixo, dando opinião de acordo com aquele lixo. Por quê? Porque é a produção daquele lixo. Então você vai ver uma produção acumulada do lixo emocional. Interessante que Deus falou, quando Deus apareceu a Moisés, falou o seguinte: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, as quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, diz os filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua escravidão, vos resgatarei com braço estendido e com juízo grande. Eu vos tomarei por meu povo e lhes serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. E vos levarei à terra acerca da qual levantarei minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque e Jacó. E vos lá darei por herança, eu sou o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moisés por causa da ânsia do espírito e da dureza da servidão. Queridos, ao contrário do que muitos pensam, a primeira coisa que nós devemos observar é o seguinte: que Deus ele tem compromisso com sua palavra. A sua palavra é inalienável. A Bíblia ela é inalienável. A Bíblia é perfeita. A Bíblia ela é inerrante palavra de Deus. A Bíblia ela é perfeita. E o compromisso com Deus, queridos, é o compromisso que Deus tem com o seu povo, né? É com a santidade. Eu sempre falo, por exemplo, se Jesus, no dia que Jesus vier buscar a igreja, se tiver apenas um crente que vive em santidade, vai ser esse crente que Deus vai buscar. Porque Deus não se preocupa, querido, sua preocupação com Deus não é quantidade, mas sim qualidade. A preocupação com Deus, repito, não é quantidade, é qualidade. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas têm ideia errônea de que Deus ele se preocupa com qualidade, com quantidade, mas não, Deus se preocupa com quantidade. É claro que quanto mais almas você ganha para Jesus, melhor. Quanto mais pessoas serem abençoadas pela santidade, melhor. Mas se essa quantidade, o produto dessa quantidade, o que elas exalam é aquilo que desagrada a Deus, né? Então isso não tem a diferença nenhuma. E você sabe que nossa luta é com esse presente século,
É que as pessoas foram sequestradas pelo presente século. As pessoas foram sequestradas pela produção acumulada do lixo emocional. Queridos, com isso, eu quero dizer o seguinte, que todos nós somos pecadores. Eu, você, esses grandes pastores maravilhosos que você vê aí pela internet, pela televisão, né? Somos todos pecadores. Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora é o seguinte, o cristão ele não pode ter prazer no pecado, né, e nem viver escravizado pelo pecado. Cristo não nos chamou para nós sermos servos do pecado. Não, de jeito nenhum. Em absoluto. Em absoluto. Eu sou pecador, mas não posso viver debaixo da égide do pecado. Então você não pode viver debaixo da égide do pecado. Você não tem que ter prazer no pecado. Veja que Jesus falou para aquelas pessoas o seguinte: vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade, ou seja, as pessoas que vão para o inferno são as pessoas que vivem na prática da iniquidade. Pecado todo mundo pegou, fora Jesus, né? Fora Jesus, de Adão até o último bebê que nasceu agora, né? E nasce antes do arrebatamento, todo mundo vai pecar, já nasceu em pecado, como diz Davi, em pecado, né? Constituir o pecado eu nasci. Então, nós vivemos, queridos, uma geração onde as pessoas são mais elas têm amado mais o presente século que a Deus. Né? Uma geração onde as pessoas têm amado mais o presente século do que a Deus. E eu falei aqui, por exemplo, que o nível do pecado, pecado tem nível. Tem, sim, senhor. A Bíblia fala isso sobre a blasfêmia e o sacrilégio, que ele se divide em blasfêmia e o sacrilégio ele se divide em blasfêmia e profanação. Essa é a razão pela qual eu estudo a Bíblia, queridos. Eu procuro estudar a Bíblia. Eu não chego para vocês para falar uma coisa que eu não sei. Procuro estudar, procuro ouvir outras pessoas. Né? Eu procuro ler, meditar, né? Para que venha trazer um estudo para aquelas pessoas que queiram ouvir, que o Espírito Santo leva a ouvir, um estudo coerente da palavra de Deus. Né? Você não vai ver aqui labutar com heresia, você não vai ver aqui labutar com coisas dessa natureza. Né? Não estou dizendo que sou perfeito, né? Que tudo que eu falo é de uma perfeição absoluta, não. Agora você vai ver, quando tem coisas que eu falo, sou eu. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, eu procuro falar igual o apóstolo Paulo, essa é a minha opinião, isso é que eu acho. Paulo fazia isso? Fazia. Penso eu, não Senhor, digo eu, não Senhor. Você vai ver muito isso na Bíblia Sagrada. Então, queridos, essa é uma razão pela qual eu tenho muita intimidade com a Bíblia Sagrada. Né? Eu recebi um diploma quando eu li a Bíblia toda pela primeira vez. Claro que tem gente que lê a Bíblia, poucas pessoas não têm esse diploma, mas a Sociedade Bíblica do Brasil me deu diploma porque eu li a Bíblia toda. Para a glória de Deus, né? Graças a Deus. Antes que os críticos, os acusadores fiquem aí, olha, fariseu, né? Então, queridos, o nível do pecado são dois: a blasfêmia, né, e o sacrilégio, é a profanação, que é o sacrilégio. O nível do pecado é o sacrilégio, que divide em blasfêmia e profanação. Então, muitas pessoas estão agora colocando aquela imagem, né, do Cristo tripudiado ali, de uma forma debochada no AMB, nas redes sociais, né? E colocando o resultado da pandemia, das escolas do carnaval, tudo nefasta. Isso é bom para que as pessoas venham se lembrar que com Deus não se brinca realmente. Ah, pastor, mas teve vários casos nos países onde as pessoas cometeram sacrilégio, enfiaram a cruz aqui, ali, assim, queimaram a Bíblia assim, 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 e fizeram isso, coisa e tal. Realmente, realmente. Mas o que é que ocorre? Ali foi a conta-gota, queridos. Foi a conta chegou, a conta-gota.
Ali foi a conta-gota que chegou para a humanidade, né? Porque do jeito que estava, as pessoas estavam sem limites. As pessoas estavam, como diz, ouvi alguém falando, criando pecado para poder pecar mais ainda absurdamente. A maldade do ser humano. Alguém diz que Sodoma e Gomorra, para se equilibrar hoje em dia, teria que melhorar muito, né? Teria que melhorar muito. Mas, pois bem, as últimas consequências, queridos, é isso que Deus falou. E Deus se preocupa com a santidade. O que Deus procura com a santidade? A Bíblia fala, sem a santidade ninguém verá Deus. Agora, santidade, queridos, não quer dizer que você vai ser perfeito, que você vai ser anjo, que você vai ser querubim, que você vai ser arcanjo, que você vai ser, né, de pau e pedra. Não, você vai ser um ser humano que tem prazer em estar na casa de Deus. Independente da igreja que você faz parte, independente do seu trabalho, independente de você nascer no evangélico ou não, né? Então, eu dou muito graças a Deus porque eu nasci no evangélico, né? Eu dou muito graças a Deus. Agora, tem gente que tem inveja porque nasceu no evangélico. Eu tenho culpa, não. Não tenho culpa se a pessoa nasceu lá nas religiões de raiz africana, se nasceu no catolicismo, se nasceu aqui ou lá. Glória a Deus por isso. E eu abracei. Eu abracei porque tem gente que nasceu no evangélico e se torna, como eu já falei várias vezes para vocês, pessoas que são inimigo da cruz de Cristo, né? Mas eu louvo a Deus porque nasci no Evangelho. Isso é bom para mim, né? E eu sobre ressignificar isso, trazer isso muito bem para a glória de Deus, né? Por que, queridos? Então nós vemos as últimas consequências, o nível do pecado aumentando, né? E nós vemos hoje em dia, queridos, a questão do João Batista dos dias de hoje, né? Eu falei aqui sobre o vídeo de Neuza Antioquia, que falou sobre um profeta chamado Steve McClure, que disse que o carnaval ia acabar. Pois bem, Deus ele revela a sua palavra para cumprir, né? Deus ele revela a palavra para cumprir. Queridos, nós vivemos em um mundo onde as almas estão adoecidas ao ponto de tornarmos inimigos, né? Eu falo assim de forma geral, na raça humana, de Deus. A alma do homem está tão adoecida que, ao ponto dos homens se tornarem inimigos de Deus. A raça humana se tornar inimigo da cruz de Cristo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para toda criatura. Queridos, Deus precisa de mim? Não, de maneira nenhuma. Deus me comissionou para pregar o Evangelho. Eu, em obediência à palavra de Deus, eu prego o Evangelho. É eu que preciso de Deus. Sou eu que dependo de Deus. Deus depende de pastor Zé de jeito nenhum, nem de você, nem de ninguém. Deus não depende de ninguém. Nós que dependemos de Deus. Né? Nós que dependemos de Deus. Deus não depende de mim para nada. Toda vez que um pregador chegou e falou que Deus depende de mim, ele levou uma esporretada da vida, né, e do próprio Deus. Mas toda vez que um pregador, eu dependo de Deus, o seu ministério sempre foi mais abençoado ainda. Não que o outro não fosse abençoado, mas o outro teve que sofrer uma correção. Você vê, por exemplo, Davi. Davi chegou um tempo, você vê como foi as coisas. Que ele fez um recenseamento, né? Ele contou Israel. Por quê? Uma coisa tão simples, uma coisa tão, digamos, normal. Só que Deus, queridos, ele viu o coração de Davi. E Deus considerou ali como um pecado. E Deus mandou Davi se consertar, Davi colocar sua casa em ordem. Ele pediu, se confessou e foi tudo bem, que Davi era um grande servo de Deus, era um homem que tinha um coração contrito a Deus. Mas o que nos habita, queridos? O que é que nos habita? É o poder de Deus, a palavra de Deus, a santidade, né? É a graça de Deus, é a unção de Deus. O que é que nos habita? O que é que habita em pastor Oséias? Eu sou daquele que fala o seguinte: escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Tenho prazer em oração, tenho prazer em ler Bíblia, né? Eu tenho prazer em ficar diante da presença de Deus. Pastor, mas tem que ter meu momento de lazer. Sim, verdade. Verdade.
Ah, pastor, mas tem que fazer outras coisas. Verdade, não estou falando isso não. Mas eu falo da essência daquilo que habita a sua vida. Então, queridos, então nós vivemos nesse presente século essas complicações. A alma adoecida ao ponto que nós somos nos tornando inimigos de Deus. É isso que nós temos vivido. É isso que nós temos vivido. E nós devemos ser, queridos, a imagem e semelhança de Deus. Eu e você devemos ser a imagem e semelhança de Deus. Nós devemos estar com fé, amor, oração, né, esperança, alimentando a nossa vida com silêncio, com tempo com Deus, né, para que possamos ser reconhecidos como servo de Deus, para que possamos ser reconhecidos como homem de Deus. Nós vivemos em alma adoecida ao ponto que nos tornamos inimigos, né, da cruz de Cristo, queridos. A sociedade humana está sendo inimigo da cruz de Cristo. Por quê? Porque não querem ouvir. Deus chamou Abraão. Abraão foi um homem escolhido por Deus. E Abraão, aonde Abraão ia, Abraão oferecia um altar de adoração a Deus. E de Abraão, Deus tirou Israel, veio o povo a qual Deus escolheu para si. Então, nós podemos observar que hoje Deus tem o Israel dele aqui na terra. E quando você olha para o mundo, queridos, naquele tempo só tinha Abraão, só tinha Noé, só tinha Moisés no seu respectivo tempo. Mas hoje não, hoje se multiplicou a graça de Deus. Né? É por isso que quando eu olho para a igreja, apesar de o mundo estar deteriorado, eu vejo a bênção de Deus, né, na vida das pessoas. Eu vejo o poder de Deus na vida das pessoas. Então, queridos, nós vivemos em um tempo onde as pessoas elas são resultado dos seus próprios encontros, resultado das suas próprias escolhas, né? Resultado daquilo que habita. Uma coisa também nós devemos ter é o seguinte: não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Muitas pessoas veem as coisas como elas são, elas são, mas não como de fato as coisas são. Nós devemos ver as coisas de fato como elas são, mas não de fato, né, como nós achamos. Porque Deus, queridos, Ele nos vê de acordo com como nós somos, não como de fato, né, nós achamos que somos. Deus nos vê as coisas como nós somos, não de fato como nós somos. Nós vemos as coisas, né, como nós somos, não como de fato as coisas é. Então, para você ver as coisas do jeito que Deus é, você precisa ter a mente de Cristo. Está alinhado a mente com a palavra de Deus, escutando os preceitos de Cristo, escutando a palavra de Deus, deixando Deus, querido, ser o autor e consumador da sua fé. Por isso que Deus, Ele prova seu amor para conosco, dando seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós pecadores. Porque Deus prova seu amor para conosco, oferecendo Jesus para morrer por nós, sendo nós pecadores. Então, a graça de Deus nas nossas vidas, queridos, é que nos permeia, é que nos impulsiona. E a graça de Deus nas nossas vidas é que Ele vai nos levar mais perto de Deus, né? Buscando a santidade, buscando o que Deus Ele tem para nossas vidas. Sempre com oração, sempre com jejum, com consagração, declarando a palavra, né? Se caiu, levanta. Se errou, levanta. Mas sempre com a mente voltada para Deus. Sempre com a mente voltada para Cristo Jesus. Porque Deus é um Pai que lhe ama e que quer lhe fazer bem. Uma das razões porque a Bíblia é um livro fantástico
É porque Deus, queridos, ele conhece o homem. Deus, ele conhece a sistemática humana. Deus, ele conhece a sistemática humana, né? Deus, ele conhece toda a humanidade. Então, o que nós devemos observar em nossos preceitos, em nossa vida, é essa questão de sermos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.